Fala, meus amigos do canal Caminhões e Estradas. Hoje eu queria trazer algumas informações aí em relação à troca de implemento, né, que eu já venho comentando em alguns vídeos, mas que agora a gente vai ter que tomar uma decisão, ou manter a 4 eixos ou a gente passar pro 3.3 curto. Agora eu vou explicar para vocês por que o bitrem 9 eixos curto e não um rodocaçamba ou um rodotrem ou algum outro implemento. Então eu gostaria, pessoal, se possível, que vocês me derem aí sugestões, né, alguma saída, alguma coisa que ainda não trouxe aqui no vídeo. Se você puder ajudar a gente nos comentários também, é muito bem-vindo. Crítica, recomendação, dica, tudo é bem-vindo, desde que com a intenção de agregar valor, pessoal, e não de difamar. Isso nunca ajuda, mas críticas construtivas são sempre bem-vindas. Então vamos lá. Por que eu tô pensando em trocar a 4 eixos em um bitrem curto 3.3? Primeiro, pessoal, porque a 4 eixos, apesar de a maioria das pessoas preferirem por ter uma versatilidade maior de cargas aí, por ter um comprimento maior, praticamente no Brasil afora aí se encontra carga para ele, não tem restrições, é um excelente custo-benefício. Porém, pra gente, que pro meu caso específico, é um pouco diferente, pessoal. A teoria é uma coisa, mas a prática é outra. Como assim? Eu que tô começando agora, já peguei um financiamento um pouquinho elevado, as contas estão um pouco apertadas, pessoal. E o 4 eixo, pra gente aqui, em comparação com o 3.3, ele transporta 10 toneladas a menos. Ao contrário de algumas regiões do Brasil, aqui, esse trajeto que a gente tá fazendo aqui, depois eu vou explicar para vocês porque a gente não sai para outra região, mas esse trajeto aqui da região oeste aí, Barreiras, a Luiz Eduardo, Correntina, a Salvador, ao Porto de Aratu, o que a gente mais vê rodando, pessoal, é esse bitrem 9 eixos. Por quê? Porque o bitrenzão não descarrega no porto, pessoal. Esse porto ele não tem tombador para o bitrem 25 metros e aí nem para o rodotrem. Então, ou você compra um rodocaçamba para faturar mais, que é mais caro, está acima do nosso orçamento, seria o ideal nesse momento. Porém, não temos orçamento para isso, mas seria o ideal, porque lá você não precisa de tombador, agiliza, rapidinho você vai lá, despeja o material e volta. Também para carregar aí o adubo, ele vem a granel, não precisa ser em bag. Então isso aí facilita também na descarga. Chegou na fazenda, não tem enrola, rapidinho você descarrega, porque tempo parado, pessoal, para descarregar e para carregar, isso conta demais. É uma viagem a mais aí no mês, às vezes, que você consegue, só por conta dessa agilidade a mais que tem, por exemplo, no basculante. Mas como não está dentro da nossa realidade, não temos condição de comprar um rodocaçamba, veio a ideia do 3.3, porque o 3.3 curto, ele transporta até 51 toneladas, isso eu falo, pessoal, com propriedade, porque colega nosso que viaja com a gente relatou isso. Talvez o nosso cavalo pese um pouquinho mais ou a menos aí, mas nessa faixa de 50 a 51 toneladas aí que consegue transportar, enquanto que a 4 eixos transporta 39 toneladas. Vai aumentar um pouquinho mais de combustível? Vai. Tem 8 pneus a mais? Tem. Mas, pessoal, se a gente não fizer algo agora, neste momento, o projeto vai ficar inviável. Então não vai ter nem pneu para trocar lá na frente, não vai ter nem discussão se a gente fez ou não um bom negócio. Porque se manter a 4 eixos, pode ser que a gente não consiga pagar as parcelas, aí vamos ter que vender o caminhão, né? Talvez procurar um mais em conta, vamos perder dinheiro. Então, neste momento específico, no nosso caso, o 3.3 salvaria, visto que ele faturaria em média de 2 a 3 mil aí por viagem. Se você colocar aí que faz 4 viagens no mês, uma média aí de 8 a 12 mil a mais de faturamento, pessoal. Você pode falar assim, mas é muito problemático, dá muito problema. Dá, pessoal, dá sim. Mas se a gente encontrar um implemento bacana aí, o que a gente está de olho agora, aparentemente está bem conservado, a manutenção pesada já foi feita, né? Vamos analisar, vamos olhar pessoalmente, se tiver realmente bom, segurar aí por alguns meses, né, sem precisar de alguma manutenção maior, vamos conseguir sair desse início turbulento aí, pessoal. Temos aí, revisão no mês que vem para fazer, bronzeamento, temos também aí que pagar a franquia do seguro para ajeitar a parte do acidente lá, que a gente está até com o para-brisa trincado. Nós estamos sem condição nem de trocar esse para-brisa, pessoal, que está trincado aí. Pode ser que a gente seja barrado aí em algum lugar. Também o frete está mediano, não está muito bom, em todo o Brasil, não é só aqui, pessoal. Então não está ruim. O frete da região oeste para Salvador não está ruim. O que está ruim é o retorno, que é o adubo, né, pessoal? Porém, se a gente trocar de implemento, vamos levar um peso maior, vamos voltar também
faturando um pouquinho mais. Isso aí, se a gente conseguir cerca de 3 mil a mais aí por viagem, pessoal, isso é muito significativo. A gente vai conseguir sair fora desse início aí, fazer um pequeno caixa aí para seguir com o projeto. Mas se eu tô trazendo aqui só os benefícios da troca, então certamente você vai comentar, você já escolheu trocar. Não, pessoal, ainda tô no dilema, por quê? Me preocupo de pegar um implemento problemático, enquanto que a 4 eixo é um implemento novo, 2023, bem conservado. A gente só teve manutenção aí com pneus até agora, e a gente pega no outro implemento, tem esses riscos também. Mas a gente tá nesse dilema aí. Até vimos alguns rodocaçamba mais antigos, porém ainda assim não conseguimos trocar, precisaria de volta, que a gente não tem. Outra questão é que a 4 eixo, pra gente aqui, para a gente pegar, por exemplo, adubo pro retorno, tem dificuldade, pessoal. A gente consegue com valor mais baixo, porque muitas empresas têm ali as cotas definidas. Precisa aqui de 3, 4, 5 rodocaçamba ou 5 rodotrem. E se você chegar lá com 4 eixos, você não consegue carregamento por conta de quebra de lote, segundo eles falam, né? Que, por exemplo, tem material para 3 rodocaçamba. Se você coloca uma 4 eixos no meio ali, vai dar sobra ou falta, né? Então a gente tem essa dificuldade de conseguir adubo para retornar. A gente acaba perdendo tempo. Por exemplo, é em bag. Então, se estou falando besteira, vocês me corrigem, mas se não me engano, o bag tem 2 toneladas. O último que a gente foi carregar, por exemplo, ou você carregava 40 toneladas ou 38. 40 passa e 38 é menos. Ele consegue transportar até 39. Então também tem essa dificuldade. Aí já o bitrem já tem a carga fechada. Então a gente retornaria com um peso maior, vai ter um gasto maior de combustível, vai ter manutenção maior, mas isso de qualquer forma teria, pessoal, numa proporção menor. Porém, o gasto que a gente tem a mais com o bitrem não é proporcional ao que a gente vai faturar a mais. É uma despesa a mais, porém que não significa tanto em cima do faturamento que a gente vai faturar. Vamos dizer aí, se sobra 3 mil aí a mais por viagem. Se você coloca R$1.000 de despesa a mais, o que eu acho que não seja, mas vamos colocar aí que seja R$1.000 a mais de despesa por transportar um pouco de peso a mais ou por alguma manutenção que tenha no implemento, ainda assim a gente faturaria 2 mil a mais aí do que a 4 eixos. E isso significa aí de 8 a 10 mil a mais aí no mês de faturamento, pessoal. Então é isso. Eu gostaria realmente de ouvir a opinião de vocês aí, sugestões, porque isso vai ajudar a gente também aqui na decisão. Esse implemento que a gente tá de olho, inclusive é numa cor diferente, é uma cor vermelha, né? Fica horrível aí no conjunto aí com o amarelão. Porém, isso é o de menos. Se a gente conseguir tocar o projeto, lá na frente a gente manda pintar, né? Muda o documento. E se for o caso da gente ficar com 4 eixos e não dar certo o projeto, a gente não vai ter nem o que achar bonito ou feio. Simplesmente não vai ter projeto, não vai ter conjunto. Outra coisa, não significa que a gente está trocando, passando pro bitrem, que acabou a safra aqui a gente vai ficar parado. Não, pessoal, a gente pode sair para outros lugares do Brasil aí. Tem restrição em alguns locais, em São Paulo, se não me engano, por exemplo, mas a gente não pretende ir para a região de São Paulo. Talvez para Mato Grosso, né? A puxada de grãos também aí, Miritituba. Então, não é que a gente vai ficar parado. Talvez a gente tenha uma dificuldade maior de conseguir carga aí para fora, mas a safra aqui na Bahia, na maior parte do ano aí, a gente consegue trabalhar, pessoal. Então, acabou aqui, a gente consegue também em outros lugares aí, mas só de a gente conseguir manter o projeto funcionando, pagando as parcelas do financiamento, manutenção certinho, isso já conta demais, pessoal. O conjunto vai ficar feio, vamos sair de um implemento novo para pegar um antigo, isso é necessário, pessoal. Temos que ir se adaptando para que a gente consiga manter esse negócio. Então é isso que eu penso, pessoal, mas realmente eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí. Isso vai contar a nossa batida de martelo aí no que a gente for fazer daqui para frente. Beleza? Então continua acompanhando a gente aí. Agradeço demais aí pela força que vocês estão dando pra gente, pela interação com o canal, comentário, like. O pessoal tá acompanhando o canal, tá crescendo. Agradeço demais. Fica todos com Deus aí. Um grande abraço. Até mais.